Eu tenho 32 anos hoje, mas a história que mudou a minha vida começou quando eu tinha 8, uma idade em que criança deveria se preocupar com brinquedo, e não com medo. Meu pai bebia, bebia muito, e quando bebia se transformava em alguém que eu não reconhecia, a casa ficava pesada, o ar ficava estranho, e o silêncio sempre vinha antes do caos. Eu lembro da minha mãe tentando nos proteger, tentando esconder as brigas, tentando fingir que estava tudo bem, mas eu via nos olhos dela que não estava. Meu pai gritava, quebrava coisas, e às vezes empurrava minha mãe. Não vou entrar em detalhes, mas quem viveu sabe o quanto isso marca. O pior não era nem a violência, era a ausência emocional. Ele nunca perguntou como foi meu dia, nunca foi numa reunião da escola, nunca soube do que eu gostava, era como se morássemos com um estranho. Até o dia em que ele simplesmente foi embora, sem explicação, sem despedida, sem olhar para trás. Lembro da mala perto da porta, da minha mãe chorando em silêncio, e de mim tentando entender o que eu tinha feito de errado. Naquele dia eu aprendi duas coisas: que homens vão embora, e que amor não é seguro. E isso me acompanhou por muitos anos. Depois que meu pai saiu de casa, a história dele virou um único discurso dentro da nossa família. Ele era o vilão, o monstro, o homem que abandonou mulher e filho. Minha mãe repetia isso todos os dias, às vezes com raiva, às vezes chorando, às vezes como aviso. Ela dizia que ele nunca prestou, que ele escolheu a bebida, que escolheu fugir, que nunca nos amou. E eu cresci acreditando nisso, cresci odiando alguém que eu mal conhecia, me perguntando como um pai consegue abandonar um filho. Só que existe uma coisa perigosa na dor, ela se infiltra na gente sem pedir permissão. Eu cresci, me tornei empresário, casei, tive filhos, e aos poucos comecei a repetir comportamentos que eu jurava odiar. Comecei a beber socialmente, depois para relaxar, depois para esquecer, até que a bebida começou a fazer parte de quem eu era. Minha esposa reclamava, meus filhos se afastavam, e eu escutava ecos do passado sem perceber. Até que um dia me vi fazendo algo que nunca pensei que faria, chegando em casa alterado, irritado, emocionalmente ausente. Foi ali que eu entendi, eu estava me tornando aquilo que eu mais odiava. E isso me assustou mais do que qualquer coisa. Foi nesse momento que eu decidi procurar ajuda. Não queria que meus filhos crescessem com o mesmo medo que eu cresci, não queria ser lembrado como alguém que foi embora por dentro. Comecei terapia, depois acompanhamento mais profundo, até que um dia o terapeuta sugeriu algo que eu nunca tinha considerado, uma regressão emocional. No começo eu achei estranho, mas aceitei, porque estava desesperado por respostas. Durante uma das sessões, uma lembrança apareceu com uma clareza absurda, algo que meu pai tinha contado uma única vez quando eu era pequeno. Ele falava de um irmão mais novo, os dois eram muito unidos, faziam tudo juntos. Um dia foram brincar no morro perto da casa onde moravam. Meu pai escorregou, tentou segurar o irmão, mas não conseguiu. O irmão caiu, e não sobreviveu. Meu pai se culpou por aquilo pelo resto da vida, ninguém nunca falou sobre isso, a família abafou, e ele cresceu carregando um peso que criança nenhuma deveria carregar. Naquele momento eu entendi algo devastador, meu pai não fugiu de nós, ele fugia de si mesmo. A bebida não era escolha, era anestesia. E pela primeira vez na vida, eu chorei não como filho abandonado, mas como alguém que finalmente enxergou o pai. Depois dessa descoberta, algo mudou dentro de mim, o ódio deu lugar à compreensão, e a compreensão abriu espaço para a cura. Eu não encontrei meu pai, nunca consegui, talvez ele nem esteja mais vivo, mas eu consegui algo maior. Eu quebrei o ciclo. Parecia estranho, mas quanto menos eu julgava meu pai, menos eu sentia vontade de beber, menos raiva eu carregava, menos vazio existia dentro de mim. Hoje eu sou presente na vida dos meus filhos, escuto, participo, abraço, erro, mas fico. Aprendi que entender não é concordar, é libertar a si mesmo do peso do passado.
E às vezes, o maior ato de amor que alguém pode fazer não é perdoar o outro, é decidir não repetir a dor. Se essa história te tocou, ou se você vive algo parecido, deixa um comentário. Talvez alguém precise ler isso hoje. Se você chegou até aqui, se inscreve no canal, deixa um like e compartilha esse vídeo.